Bom dia! Hare Krishna! Hare Krishna! Vamos ajustar aqui a imagem. Acho que tá dando para ver bem. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Muito felizes de estar aqui. Então, desejamos um ótimo dia em consciência de Krishna para todos da ISKCON Rio. E vamos agora fazer uma leitura, a continuação do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 5. Ajustou? Hoje a gente vai ver os versos 21 e 22, cujo tema é o seguinte. Pela vontade do Senhor, Maitreya se prepara para descrever a Vidura como a personalidade de Deus estende sua potência transcendental para a criação, a manutenção e a dissolução do mundo cósmico. Então aqui a gente vai ver que Vidura recebeu essa descrição tão importante, essa descrição sobre a suprema personalidade de Deus, e a gente vai conseguir ver o quanto ele é uma grande alma. Tá É isso aí. Então, vamos lá, iniciando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 5, versos 21 e 22. Antes de começar, vamos oferecer nossas reverências à pessoa suprema, Vasudeva, aquele que permeia tudo e que não é diferente do filho de Vasudeva e Deva aqui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatirmirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Hare Krishna, bom dia Marcelo, que já deu um bom dia aí para nós, bom dia ISKCON Rio, reverência. Bom dia ISKCON Rio, Marcelo, Hare Krishna. Então vamos lá, né? Muito legal estar aqui com vocês, é um prazer, e vamos iluminar uns aos outros conversando sobre o Bhagavatam. Bhagavam Bhagavato Nityam Samatassa Nugasyaha Yasya Jnano Padeshaya Madishat Bhagavam Brajam. Então, se estiver baixo o som, por favor, nos avise, porque tem um som de motosserra aqui de fundo. Vou chegar um pouquinho mais para frente, para que o microfone fique mais próximo, né? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Bhagavan, vossa graça, Bhagavata, da personalidade de Deus, Nityam, eterno. Samata, reconhecido, Sa Anugasya, um dos companheiros, Ra, tem sido, Yasya, de quem, Jnana, conhecimento, Upadesha, Ya, para instruir. Ma, a mim, Adishar, assim ordenado. Bhagavan, a personalidade de Deus, Vrajam, enquanto regressava à sua morada. Tradução. Vossa graça é um dos companheiros eternos da suprema personalidade de Deus. E por atenção à vossa graça, o Senhor, enquanto regressava à sua morada, deixou instruções comigo. Então, repita, por favor. Vossa graça é um dos companheiros eternos da suprema personalidade de Deus. É um dos companheiros eternos da suprema personalidade de Deus. E por atenção à vossa graça, o Senhor, enquanto regressava à sua morada, deixou instruções comigo. Então aqui quem está falando é
Maitreya para Vidura, né, que antes de partir para sua morada, Krishna pessoalmente deixou instruções para ele. Então, que instruções são essas? A gente vai ver no verso seguinte. Eu vou ler logo o verso seguinte, depois a gente lê o significado, tá bom? De ambos. Portanto, descreverei para ti os passatempos... vou ler o sânscrito. Atate bhagava lila yoga mayoru brita vishwasthiti vantartha vanyami anuparvashaha. Então, lendo a tradução. Portanto, descreverei para ti os passatempos através dos quais a personalidade de Deus estende sua potência transcendental para a criação, a manutenção e a dissolução do mundo cósmico da forma como ocorrem um após o outro. Então aqui a gente vê que Vidura ele vai receber de Maitreya o conhecimento acerca da criação, manutenção e aniquilação dessa manifestação cósmica material. O Maitreya era uma pessoa, um grande sábio, né, que possuía muito conhecimento e guiana acerca das escrituras, e ele foi incumbido, né, de revelar esse conhecimento para Vidura. É um conhecimento esse que vai beneficiar toda a humanidade e que está aqui disponível nas páginas do Bhagavatam. Então essa parte do Bhagavatam trata sobre esse tema, né, sobre a criação do mundo cósmico. E é legal pontuar que Maitreya foi instruído pelo próprio Krishna. O próprio Krishna queria que Vidura soubesse disso. Então, vejam que especial, né? O próprio Krishna incumbir um devoto de falar sobre ele para o outro. E é interessante que, certamente, Vidura era uma pessoa muito especial, né? Realmente ele era um associado eterno do Senhor no mundo espiritual, mas a gente vê que o mestre espiritual, e sobretudo em Kali Yuga, ele é muito, muito misericordioso. No Bhagavad Gita, Srila Prabhupada fala que os devotos do Senhor são mais misericordiosos do que o próprio Senhor. Então, por quê? Porque os devotos do Senhor vão até locais onde o mesmo Senhor não foi. Então, essa é a missão do Senhor Chaitanya, levar esse conhecimento para locais distantes. Né? Em todas as vilas e aldeias, as pessoas vão ter acesso a esse conhecimento do Bhagavatam. E Srila Prabhupada foi essa personalidade que tornou acessível esse conhecimento para almas como nós, almas desafortunadas, nos transformando em almas afortunadas, né? Devido ao contato com o mestre espiritual, com a sucessão discipular. Então, mesmo não sendo tão especiais assim, a gente hoje está tendo esse conhecimento, o mesmo conhecimento que foi revelado para Maitreya, que era uma pessoa muito especial de fato, né? Então, porque em última análise todos somos especiais, né? Como no Bhagavad Gita, Krishna fala, Mama Evansha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatanaha. As entidades vivas são minhas eternas partes integrantes. Manashastra Hindriyani Prakritistarni Karshati. Mas por força da vida condicionada, elas empreendem a árdua luta com os 6 sentidos, né? Então, dentre os quais se inclui a mente. Então, assim, em essência, todos nós somos servos eternos de Krishna, de Vera Swarupahaya Krishnera Nitedasa. Mas devido à influência da energia material, nós estamos esquecidos dessa relação com ele. Então, através do processo de ouvir e cantar sobre Krishna, nós vamos reviver esse amor por Krishna que está latente em nossos corações e vamos atingir a posição de um eterno associado do Senhor no mundo espiritual, tal como Vidura, né? Isso aí. Pela misericórdia do mestre espiritual. Então, aqui, Maitreya está atuando como mestre espiritual de Vidura, né? E esse diálogo, na verdade, ele está acontecendo assim, justamente para beneficiar a todos nós aqui hoje no Ashram Vrajabhumi, vocês aí do Facebook da Escom Rio, né, nos beneficiando com esse diálogo atemporal do Bhagavatam. Então vamos ver o significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Significado primeiro então do verso 21, diz assim: Yamaraja, o grande controlador da vida após a morte, decide os destinos das entidades vivas em suas próximas vidas. Ele está certamente incluído entre os representantes mais confidenciais do Senhor. Estes cargos de confiança são oferecidos aos grandes devotos do Senhor, que são como seus companheiros eternos no céu espiritual. E porque Vidura estava incluído entre eles, o Senhor, enquanto regressava a Vaikunta,
deixou instruções para Vidura com Maitreya Muni. De um modo geral, os companheiros eternos do Senhor no céu espiritual não vêm ao mundo material. Às vezes eles vêm, entretanto, por ordem do Senhor, não para assumir algum cargo administrativo, mas para se associarem ao Senhor em pessoa ou propagarem a mensagem de Deus na sociedade humana. Estes representantes dotados de poder são chamados Shaktyaveshavataras, ou encarnações investidas do poder transcendental de um representante. Haribol. Quer comentar alguma coisa? A gente já pode ler o significado do verso 22, Govinda. Assim, pode ler. Um leu o outro, né? Então, lendo agora o significado do verso 22, o Senhor Onipotente, através de suas diferentes energias, pode executar o que quiser. A criação do mundo cósmico é feita por sua energia Yogamaya. Viu? Shila Prabhupada aqui. Jai! Quer comentar? Bom, gostaria de comentar que ao ler esses versos eu fiquei bem reflexiva sobre um ponto, que é o quanto Vidura era uma grande alma por estar recebendo essas instruções diretamente, a pedido diretamente do próprio Krishna, né? E aí a gente vê também na nossa filosofia que Krishna não se revela para qualquer um, então é preciso ter uma pureza de coração, é preciso ter uma sinceridade de coração em querer conhecê-lo. E a gente vê, assim, o quanto nós devemos nos espelhar nessas grandes almas e nessas almas que recebem essas instruções do próprio Krishna, dos associados do próprio Krishna, para que a gente possa também nos sentir impelidos a trazer essas qualidades divinas para a nossa vida também, para que a gente possa cada vez mais refletir e pensar: o que será que eu estou fazendo para chamar a atenção de Krishna, para que ele se revele para mim? Então, é um dos pontos principais que ficam aqui para mim, né? E entender o quanto ele não era uma pessoa comum, o quanto ele era um associado eterno do Senhor, o quanto também, né, aqui no significado dos versos e nos versos anteriores, vão contar que Vidura era Yamaraja numa vida anterior, né? Sim, Vidura é uma personalidade muito especial, e a vinda de Krishna nesse mundo também é muito rara, né? E é dito que na vida passada, Vidura, Yamaraja foi amaldiçoado por um sábio. No verso anterior fala Mandavya Muni, que foi um grande sábio, que é dito que alguns ladrões se refugiaram no eremitério dele. Isso é explicado no Bhagavatam, acho que canto 1, capítulo 13, verso 1, né? Quando o Prabhupada descreve Vidura no seu significado. Ele vai explicar que esse sábio, ele assim, acabou refugiando no seu eremitério alguns ladrões que ali tomaram refúgio, né? E quando a polícia foi prender esses ladrões, pegou também Mandavya Muni como sendo um deles, por engano. E eles foram, como se diz, não amaldiçoados, mas iam sofrer a pena de morte. E a pena de morte seria, o primeiro seria Mandavya Muni, e ele seria trespassado, ele seria perfurado com uma lança, né? Uma flecha, algo assim, uma lança. E aí ele foi perguntar para Yamaraj por que ia acontecer isso, por que ele ia sofrer. Imagina, né? Um sábio, uma pessoa, um devoto puro, por que ele ia morrer dessa forma, né? Por engano, enfim. Aí Yamaraj falou que quando ele era criança, ele fez essa mesma, ele perfurou uma formiga com uma lança, né? Então ele ia sofrer essa reação dessa forma, né? Então Yamaraj é aquele que assim, é o semideus da morte, né? Ele também se encarrega das entidades vivas tanto após a morte, quanto assim ele está controlando também os resultados das nossas atividades aqui nesse mundo. Ele está assim observando todos os nossos feitos, né? Para que no momento final ele vai
enfim, traçar o nosso destino, sobretudo para pessoas que transgridem as leis do Dharma, né? Então ele é encarregado de observar esses tipos de pessoas. Ou seja, é uma pessoa muito poderosa. E aí Mandavya Muni não ficou satisfeito com essa punição que ele ia sofrer, né? Ele achou injusto da parte dele, né, de Yamaraja, e como Mandavya Muni era muito poderoso, ele amaldiçoou, ele ia nascer como um filho de uma Shudra, né, como um Shudra mesmo, né? E isso aqui, na verdade, isso foi uma bênção, assim como os filhos de Kuvera, Nalakuvara e Manigriva, nasceram no quintal de Nanda Maharaja, porque eles eram, no caso deles, eram bêbados, estavam realmente assim, intoxicados, né, desfrutando de mulheres, bebidas nos planetas celestiais, e eles nasceram como uma árvore no quintal de Nanda Maharaja. E aí assim tiveram uma associação direta com Krishna, né, de uma forma bem inusitada. Mas no caso de Vidura, não, ele nasceu realmente como um devoto puro, né, um ser, assim, né, uma pessoa na forma humana, se assim podemos dizer, né? Ele era um grande Vaishnava desde a infância, né? Um grande devoto. E com isso ele teve associação direta com Krishna aqui na Terra, né? Então ele pôde participar dos passatempos de Krishna, que é muito rara a vinda de Krishna nesse mundo. Então, na verdade, essa maldição fez com que Vidura, com que Yamaraj tirasse mais férias do seu cargo administrativo e pudesse se associar, né, com Krishna aqui no planeta, né, quando ele veio há 5.000 anos. Né? Então, Vidura e Prabhupada comenta aqui, né, que estes cargos de confiança são oferecidos aos grandes devotos do Senhor, que são como seus companheiros eternos no céu espiritual. Então, ele é um Shakti, como Prabhupada ele comenta também no final do significado, que ele é um Shakta Vaishavatara, né, que é um dos representantes dotados de poder pelo Senhor, né? Ou seja, Shakta Vaisha é uma encarnação, uma entidade viva como nós, que são dotadas pelo Senhor para executar e exercer alguma função específica, né? No caso, Vidura, ele foi dotado pelo Senhor para proteger os Pandavas, para assim receber esse conhecimento transcendental, para libertar o seu irmão Dhritarashtra, né? Porque ele era muito apegado a esse irmão mais velho, né, Dhritarashtra, e por isso ele aconselhou ele a se desapegar do reinado que não era dele. Só que Duryodhana, como ele era muito apegado a alcançar essa posição, esse posto, esse cargo de rei, ele insultou Vidura, falando que o que ele estava falando não estava com nada, e expulsou ele, mandou ele embora, né, do palácio de Hastinapura. E Vidura viu isso também como um arranjo de Krishna, para que ele pudesse sair e peregrinar e passar por locais sagrados e se encontrar com pessoas santas, né? E aí foi aqui que ele se encontra, é nesse momento em que ele se encontra com Maitreya Muni, né? Sim. Pode falar. Quero comentar, porque a gente viu aqui, né, através da sua fala, e nós sabemos dos demais estudos, o quanto Yamaraja, de certa forma, é temido pelas pessoas, é até visto, assim, com um sentimento de medo, né? É visto com maus olhos até por alguns, né? E a gente percebe o quanto o próprio Yamaraja é um devoto rendido do Senhor para poder ocupar esse cargo, para poder ocupar esse papel, e o quanto ele presta serviço devocional puramente através das atividades que ele faz. E puxando para a nossa realidade, esse conhecimento nos leva a refletir sobre os nossos desafios também na vida. Muitas vezes a gente é chamado a agir diante de algum desafio, assumir alguma responsabilidade que num primeiro momento não é aquilo que a gente gostaria, fazer alguma coisa que muitas vezes a gente não gosta, mas devemos nos lembrar que tudo isso é energia do Senhor, que tudo isso representa Krishna, e que assumir esses desafios, encarar essas coisas que muitas vezes não são do nosso agrado num primeiro momento, também podem nos levar a Krishna, também podem ser vistas como serviço devocional a partir do nosso estado de consciência. Então, fica essa reflexão e esse convite para que a gente veja tudo isso como oportunidades. E muitas vezes o nosso serviço devocional, esse grande desafio de serviço devocional ao qual a gente vai ser chamado a fazer, não vai ser uma atividade
que a gente vai lá e executa. Não, vai ser a gente se libertar dos nossos anartas. Quem nunca teve, não tem, aí um anarta complexo, um anarta que tira às vezes o nosso sono, né? O anarta são as coisas que a gente quer deixar de lado, as coisas que não nos servem mais, as coisas que dificultam o nosso avanço espiritual, que podem vir na forma de comportamentos, podem vir na forma de crenças, na forma de atitudes, e nós estarmos comprometidos com essa liberação desses anartas, buscar formas de transcender isso, é muito... vai provar o quanto a gente está mesmo interessado em buscar a Krishna como primeiro, em abrir mão, em se desvencilhar dessas coisas que não nos levam a lugar nenhum, que atrasam o nosso caminho espiritual. E muitas vezes isso pode ser grandemente desafiador. Nós podemos sentir que sozinhos nós não podemos transcender isso tudo, e de fato não podemos, né? Só vamos transcender com a ajuda de Krishna. Então, fica esse apelo, esse convite para que nós pensemos aí nos desafios que a gente tem para passar, tanto pessoais quanto de alguma atividade que a gente vai realizar, para que a gente possa orar muito a Krishna, buscar conservar a sinceridade no nosso coração de buscar a Krishna e de pedir a Ele, por favor, me ajude a transcender isso. E aí, no ponto em que a gente percebe que consegue se libertar um pouco disso, nossa, é tão libertador, assim, tira um peso das nossas costas e a gente percebe que, de fato, consegue se conectar um pouquinho mais com Krishna, nem que seja 1% a mais. Já passei por isso, estou aqui trazendo o meu testemunho, né? E convidando vocês a também refletirem sobre esses desafios, tanto de atividades quanto desafios internos que a gente precisa superar na busca pelo contato cada vez mais próximo com Krishna, na busca para que Ele se revele para nós cada vez mais. O que me chama muita atenção na história de Vidura é que ele soube ver problemas como oportunidade, né? Quando ele foi insultado por Duryodhana no palácio de Hastinapura, ele, como não estava nem um pouco apegado a esse palácio, né? Eu acho que é o que nós devemos também exercer, não estar apegado às coisas desse mundo, assim como Prabhupada exerceu, né? Para que ele pudesse assumir uma missão maior, né? Enfim, e vir até o Ocidente e trazer esse conhecimento para nós. Vidura também, ok, se vocês não querem que eu esteja aqui, se vocês não aceitam os meus conselhos, né? E é interessante também que ele não deixou de ser quem ele era, né? Ele não colocou seus princípios de lado para poder desfrutar de um reino, né? Não, ele foi veraz, foi agradável e foi benéfico. Falando a verdade para o seu irmão, o qual ele tinha em grande estima, ele apreciava o seu irmão, ele gostava dele, estava apegado com a liberação do próprio irmão, não com o cativeiro, né? E ele também não estava interessado em ficar nesse mundo, porque ele é Yamaraj, ele sabe, é o Senhor da Morte, o Superintendente da Morte, ele sabe muito bem o que nos prende a esse mundo e o que nos liberta. E ele viu esse insulto como uma oportunidade, né? Para sair, peregrinar e se associar com pessoas de fato que estavam interessadas em falar sobre Krishna. E aqui nesse momento Krishna já havia partido e ele soube manter-se na associação de Krishna através de Sadhu Sangha. Né? Nós não estamos aqui hoje na associação física de Krishna, mas essa associação, Krishna se faz presente na associação dos devotos, através desse Sankirtana. Né? Então, assim, é muito importante a gente ver assim, o quanto Vidura pode nos instruir através do seu exemplo. E a vida dele, assim, a peregrinação dele, a história de peregrinação dele é algo assim incrível, né? A lembrança dele dos passatempos de Krishna, no diálogo que ele trava também anteriormente com Uddhava, enfim, é algo assim muito inspirador, né? E como o Prabhupada, o próprio Maitreya diz aqui, né? Que vossa graça é um dos companheiros eternos da personalidade de Deus. Porque Vidura realmente não é uma pessoa comum. Né? E como Prabhupada fala, é um Shakta Vaishavatara. Né? Então, ele é uma encarnação investida de poder transcendental, né? Por Krishna, né? Através de seu representante, no caso aqui Maitreya.
Então, ele é um associado eterno de Krishna, sim. Então, Yamaraj não é uma pessoa comum, porque para assumir aquele posto, realmente Krishna não é colocar qualquer pessoa nesse posto de Yamaraj, né? Então, é isso. Você tem mais algum comentário? Uhum. Não, é só reforçar que para que a gente possa receber bem o exemplo de Vidura no nosso coração, buscar trazer para nós, para nossa vida, essas características de rendição, de conexão com Krishna, para que a gente possa, de fato, se libertar dos nossos anartas, desses comportamentos, desafios que a gente tem para lidar e que a gente precisa deixar de lado para estar mais próximos de Krishna. Temos aí alguns meios, né? O Govinda comentou sobre Sadhu Sangha, estarmos juntos com os devotos, com quem está buscando esse mesmo caminho também, nos rendermos aos pés de lótus do mestre espiritual, recebermos instruções, lermos a literatura, também estarmos com devotos mais experientes que podem nos instruir, cantar a nossa japa, ter essa conexão direta com Krishna através do cantar dos santos nomes, levar isso seriamente, né, como uma atividade do nosso dia, para que a gente possa ir limpando o nosso coração e nos conectando cada vez mais com a nossa verdadeira essência. Somos almas espirituais, servas eternas de Krishna, então já sabemos como nos aproximar dele, já sabemos como buscá-lo, como conhecê-lo, mas estamos esquecidos. Mas à medida em que vamos praticando o processo da consciência de Krishna, que inclusive é o fim em si mesmo, né? A gente pratica para poder praticar ainda mais, a gente vai conseguindo avançar e perceber Krishna cada vez mais, a mão dele nas nossas vidas. Então fica o convite para que a gente se inspire, para que a gente leve esse conhecimento para o nosso dia a dia e aplique de fato na nossa rotina, para que a gente se lembre de Vidura toda vez que a gente tiver aí um desafio, que a gente tiver que resolver um problema, para que a gente se lembre de acessar essas fontes de conhecimento que podem realmente mudar o jogo aí das nossas decisões, da nossa consciência e pouco a pouco, passo a passo, nos encaminhar de volta para o nosso relacionamento com Krishna. Bom. Então, eu vou ler mais esse verso, é o último. Portanto, descreverei para ti os passatempos através dos quais a personalidade de Deus estende sua potência transcendental para a criação, a manutenção e a dissolução do mundo cósmico da forma como ocorrem um após o outro. Então, aqui a gente vai ter início aqui na descrição, né, desse fenômeno, né, que é a criação do universo, a manutenção, como isso acontece, né? Porque realmente a gente vê na Bíblia e outras escrituras que Deus é grande, mas o Bhagavad vai mostrar de fato como Deus é grande, para que a gente possa entender essa grandeza de Deus e ver assim o quanto nós somos insignificantes diante dessa criação, né? Como realmente nós não somos nada, somos uma parte infinitesimal de Krishna, e isso aqui que a gente chama de planeta não passa de uma poeira cósmica, né? Dentro dessa manifestação cósmica material. É algo realmente muito, muito, muito pequeno, né? Diante da grandeza de Krishna. Então, assim, estudar essa criação e todas as complexidades, né, que envolve esse processo criativo é algo assim que nos faz assim entender assim onde nós estamos, né? E assim o quanto nós estamos assim, quanto Krishna está presente em tudo, em cada detalhe da criação, né? E realmente é algo assim, é um convite, né, que Maitreya está nos fazendo aqui a entrar nesses tópicos assim acerca da criação, que não passa de um passatempo também da Suprema Personalidade de Deus, né, na forma de Mahavishnu, que ele exerce, né, devido ao nosso desejo de nos assenhorar, de desfrutar separado de Krishna. Essa criação existe assim como um playground existe para uma criança, ou assim como uma prisão existe para um prisioneiro, né? Então essa natureza material também pode ser comparada a um cativeiro, né, que aprisiona as entidades vivas que de alguma maneira transgrediram as leis assim cósmicas, que decidiram dar as costas para Deus, né, para sua verdadeira posição constitucional, para o seu verdadeiro Dharma, né, o seu eterno Dharma, a posição constitucional que é servir, amar a Deus, né, amar e ser amado, porque decidiu ser Deus, né, querer tomar o lugar de Deus. Então Krishna vem
ele cria esse mundo cósmico para que a gente possa assumir diferentes papéis separados dele, né? Dentro dessa energia separada dele, que é a energia material, mas como ele é muito compassivo, ele não nos deixa aqui sozinho, ele envia seus representantes, dentre eles o sábio Maitreya e também o sábio Vidura, para que a gente possa recobrar a nossa verdadeira posição constitucional de servos eternos de Krishna. Sim, então vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo de receber revelações do próprio Krishna através de Vidura e de Maitreya. Muitas vezes a gente pensa, né, sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu nunca vou chegar até Krishna, e a gente tem aí oportunidade através desses passatempos dessas grandes almas para que a gente tenha acesso a esse conhecimento também. Isso, e também por falar em relação guru-discípulo, aproveito também para divulgar aqui na página da ISKCON Rio, um curso que a gente vai ter, um intensivo, né, da formação do curso para discípulos aqui em Vrajabhumi. Vai acontecer no dia 12 a 14 de abril, de sexta a domingo, aqui. Isso, vai ser um retiro de imersão, né, do curso para discípulos. Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco. Vai ser um final de semana bem legal, uma oportunidade de estudar um pouco mais a fundo essa relação guru-discípulo, né? Assim, a parte mesmo filosófica, com base na filosofia Gaudiya Vaishnava, né? Trazida por Chaitanya, e também com base nesse contexto específico no qual nós estamos inseridos dentro da ISKCON, né? A posição única de Srila Prabhupada como acharya fundador, como o mestre preeminente, né, de toda a instituição, porque realmente a gente tem essa relação única com Srila Prabhupada, e cada membro da ISKCON deve desenvolver essa relação única, individual, com ele, eternamente, né? Ele é o nosso eterno mestre, né? Então, assim, na ISKCON a gente tem essa peculiaridade. O Prabhupada, ele permanece vivo nos seus ensinamentos, transbordando conhecimento, né, através dos seus livros, dentre eles o Bhagavatam, né, no qual ele comentou praticamente todos os versos, né? Então, essa relação com o Srila Prabhupada, ela se faz, é muito enfatizada no curso para discípulos, e bem como com a sua sociedade, em relação com a sua sociedade, que inclui vários devotos, dentre eles Shikshas e Diksha Gurus, e os Vaishnavas, né, como um todo, que compõem essa sociedade, fazendo dela, de fato, uma sociedade de devotos. Então, o quanto a gente deve assim, valorizar essa oportunidade, essa grande casa que Srila Prabhupada construiu para que todos nós pudéssemos morar. Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco. E também, no dia 19, a gente vai estar fazendo um curso de imersão no Chaitanya Charitamrita aqui, que foi adiado por conta das chuvas, ia ser no mês passado, no final do mês passado, né? Em março, mas não deu, né, devido às condições climáticas que não favoreceram para isso, mas foi tudo um arranjo de Krishna para que pudesse ter um tempo a mais, para que quem não se inscreveu ainda se inscrevesse e fizesse parte desse grande satsanga que vai ser realizado aqui em torno do estudo dessa grande obra que é o Chaitanya Charitamrita. Isso, entre os dias 19 e 21, também no final de semana, e o Chaitanya Charitamrita vai ser estudado a partir de um material desenvolvido pela School of Bhakti, do Bhaktivedanta Manor, e é um local internacional que se dedica à pregação, e Maharaj Keshava, Keshava Maharaj. Isso, Keshava Maharaj, ele criou um material de estudo direcionado que permite ao participante compreender o Chaitanya Charitamrita de uma forma mais direta, uma forma mais prática, mais facilitada. Então, deixa acessível o estudo da obra. Participem, vai ser muito legal receber vocês. Estamos com condições especiais para que todos os devotos possam mesmo estar presentes e participarem. Vai ser a primeira imersão do Chaitanya Charitamrita nesse formato no Brasil, então não percam, não deixem de participar, imperdível. Isso aí. Então é isso, muito obrigado aí gostaria de finalizar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui na associação de vocês. Sim, e muito também obrigada. A oportunidade essa que nos foi dada pela ISKCON Rio. E vamos cumprimentar aqui quem ainda está presente. Sim, o Marcelo a gente tinha cumprimentado, né? Aqui Thiri Singh também nos cumprimenta, Hare Krishna. E o Marcelo deixou uma pergunta aqui. Todos nós vamos nos encontrar com Yamaraj na hora da morte do nosso corpo físico? Nessa hora, poderíamos nos valer de algum advogado divino para interceder por nós?
todos nós, eu creio que não, né? Eu acho que Yamaraj, ele se encarrega mais, não pessoalmente, né? Ele viu os Yamadutas, né? E não vamos ter com Yamaraj necessariamente. Nem pessoas pecadoras, eu acho que necessariamente vão ter com Yamaraj. Enfim, é um assunto que eu não poderia falar com tanta propriedade, mas eu sei que, no caso do devoto, em especial, Krishna pode vir pessoalmente resgatá-lo, né? Como ele fala, eu pessoalmente vou resgatar meu devoto desse oceano de nascimentos e mortes. Então, de fato, e é dito que quem usa Kantimala, quem passa Tilaka, quem canta os santos nomes, os Yamadutas não vêm ter com eles na hora da morte, né? Então é muito importante nós cantarmos os santos nomes regularmente, ler o Srimad Bhagavatam. E a gente sabe que mesmo a Jamila, que era um grande pecador, né? Claro, ele foi um devoto, um brahmana, mas num dado momento ele se corrompeu, se casou com uma prostituta, ele era um grande pecador, mas enfim, né? Ele se corrompeu, assim, caiu, né, com uma prostituta, se casou com ela, teve filhos, enfim, estava totalmente apegado à vida sexual, apegado ao filho também, que ele teve, eu acho que com uma idade muito avançada, acho que com 80 anos, não sei, e ele estava morrendo, no leito de morte, ele chamou pelo seu filho, que é Narayana, e por proferir o nome de Narayana no momento da morte, pela graça de Krishna, claro, né, isso não foi à toa, isso foi concedido a ele pela graça de Krishna, ele se libertou das suas reações pecaminosas. Dito por cantar Hare Krishna, nós nos libertamos de mais atividades pecaminosas do que possamos vir a cometer. Porque a nossa capacidade de cometer atividades pecaminosas é limitada, mas a capacidade de Krishna de nos purificar é ilimitada. Então, quando ele proferiu o nome Narayana, os Yamadutas, os Vishnudutas vieram ter com ele. Porém, como ele praticou atividades pecaminosas, os Yamadutas também, os representantes de Yamaraj, levar eles para sofrer as reações pecaminosas. Mas desse encontro, né, entre os Yamaraj e os Vishnudutas e os Yamadutas, surgiu um diálogo sobre o santo nome, o quanto o santo nome purifica, mesmo uma pessoa pecaminosa que o canta no momento da morte especial, né? E assim, mesmo ele tendo praticado atividades pecaminosas, porque ele cantou o nome de Deus no momento final, ele se purificou. Ele não deveria ser levado pelos Yamadutas, né? Então, enfim, é um passatempo que mostra assim, o quanto Krishna é misericordioso para com os seus devotos e também o quanto o santo nome é mais poderoso até mesmo do que o próprio Krishna, né? E muito mais poderoso do que Yamaraj, do que os Yamadutas. E o quanto também é importante a gente praticar isso no nosso dia a dia, para que a gente se lembre de Krishna no momento derradeiro, para que a gente tenha por perto elementos que nos remetam a ele. Você vê, nesse caso, né, o filho que tinha esse nome divino. Então, assim, aos poucos e com essa recorrência, a gente vai conseguindo cada vez mais trazer Krishna para a nossa vida e não deixar ele sair. Nunca se esquecer, sempre lembrar. Mas se você tiver muita pegada veia Yamaraj, você pode fazer por onde, Marcelo? Melhor ter com Vidura, né? Do que com Yamaraj. Sim. Por isso que a gente está lendo Bhagavata, né? Tá bom? Obrigado, Marcelo. Brincadeira. Jai! Reverência Sanatana Dharma chegou aqui também. Reverências. O Sanatana Dharma, Sérgio Pacheco. Querido Sanatana Dharma. Hare Krishna. Tem mais alguém por aqui que eu não consigo ver? Acho que é Ivani Vanigli. Jai Ivani, Hare Krishna. Hare Krishna. Aí, isso, são essas pessoas. Bom, é isso, a gente agradece mais uma vez. Desejo um ótimo dia em consciência Muito de Krishna para vocês. E é isso, Srila Prabhupada aqui. Jai.